Olá, você está no canal Mais Pag. No momento, iremos iniciar a leitura do próximo capítulo do livro Agora que Sou Mãe, Os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina. O sonho de ser mãe. Nunca tive muitas certezas na vida, mas sempre soube desde criança que eu queria ser mãe e que a maternidade me traria uma nova perspectiva. Às vezes, revisito as minhas primeiras memórias de infância e é inevitável não me encontrar brincando com bonecas e, mais do que isso, cuidando delas. Na época, era um grande exercício de imaginação, mas eu adorava fingir que elas eram minhas filhas. Eu passava horas do meu dia trocando as roupas das bonecas, levando-as para passear, brincando de dar banho e comida e, finalmente, colocando-as para dormir na minha cama. Vê-las ali, aconchegadas, me trazia uma sensação indescritível de paz. Como se eu, ao exercer o papel de mãe e cuidadora, tivesse cumprido uma grande missão. A figura materna, aliás, sempre foi muito exaltada na minha família. Vejo o quanto as minhas avós representaram para minha mãe e o quanto a minha mãe, por sua vez, representou para mim e meus irmãos. Como meus pais se separaram quando eu era pequena e eu só via meu pai semanalmente ou a cada 15 dias, minha grande confidente e consultora foi a minha mãe. Todas as dúvidas que me perseguiam na infância e na adolescência sobre o mundo, relacionamentos, pessoas, eu tirava com ela. Qualquer decisão que eu precisasse tomar passava pelo aval dela. E essa nossa relação fez com que eu a adotasse como principal influência e modelo de vida. Tanto é que não bastava a vontade de ser mãe. Eu queria ser mãe nova. A minha mãe me teve aos 22 anos e eu sempre considerei essa diferença de idade a ideal entre uma mãe e filha. Eu achava que, por ser jovem, ela me entendia melhor, o que facilitava e fortalecia a nossa relação. Por isso, assim que me casei com o Ricardo, eu também tinha 22 anos, logo tratei de colocar o assunto da maternidade na mesa. E, para minha surpresa, ele ficou assustado com a minha pressa. Hoje, eu compreendo, afinal, havíamos namorado apenas 9 meses antes de nos casarmos. Então, nosso relacionamento era muito recente. Mas, na época, eu não entendia. Como é possível alguém que não quer ter filhos logo após o casamento? Para mim, aquela era a ordem natural das coisas, casar e rapidinho começar a se planejar para ter um bebê. Mas as coisas mudam, e depois de um tempo eu e o Ricardo começamos a tentar engravidar. Ele já estava completamente envolvido e empolgado para minha felicidade. Eu havia arranjado um companheiro com quem compartilhar o meu grande sonho de vida. Juntos, planejávamos como seria o nosso futuro quando o tão esperado bebê chegasse. Imaginávamos qual sexo teria, qual nome chamaríamos, como seria o quartinho, quais as brincadeiras que faríamos com o bebê. Quais os ensinamentos e valores que transmitiríamos a ele. A chegada dele parecia tão próxima até que novamente as coisas mudaram. A descoberta da infertilidade. Estávamos tentando engravidar fazia mais ou menos 1 ano e meio. E embora não fosse tanto tempo assim, perto dos 7 anos que ficamos nesse processo, comecei a me preocupar. Sempre li muito a respeito do universo da maternidade. Eu sabia que, no geral, 85% dos casais conseguem conceber uma criança no período de 1 ano, se mantiverem relações frequentes e desprotegidas. Estávamos fazendo tudo certinho, mesmo assim, a tão sonhada notícia de gravidez ainda não tinha chegado. Por isso, resolvemos procurar um médico especializado em reprodução. Muito cuidadoso e atencioso conosco, ele propôs, antes de eu me submeter a exames de fertilidade, que o Ricardo fizesse um espermograma. Isto porque, para diagnosticar a infertilidade feminina, os procedimentos são bastante complexos. Alguns envolvem aplicação de contraste, radiografia e até videolaparoscopia. Enquanto que o espermograma é bem mais simples e indolor. Consiste na análise de uma amostra de esperma do homem para diagnosticar a concentração e a qualidade de espermatozoides que ele produz. Foram poucos dias entre a coleta do material e o resultado do exame. Mais do que isso, foram dias de muito pensamento positivo. O meu maior sonho era ser mãe e eu sabia que Deus cuidaria com todo o amor para que esse sonho se realizasse de melhor maneira possível. Em breve, nós teríamos nosso bebê e poderíamos niná-lo, abraçá-lo, beijá-lo, aconchegá-lo. Acontece que as notícias do médico, naquela tão esperada manhã de abril de 2008, não foram as melhores possíveis. A concentração de espermatozoides no sêmen do Ricardo estava no limite mínimo aceitável, o que por si só não era um fator preocupante, se não fosse somado ao problema morfológico dos espermatozoides que ele produzia.
Para um homem ser considerado fértil, pelo menos 4% dos espermatozoides dele têm de ter a forma oval, que é determinante para que ocorra a fecundação. O Ricardo produzia apenas 1% de espermatozoides no formato esperado. Voltamos para casa arrasados. Eu continuava otimista, mas depois do resultado do espermograma, soube que meu sonho de ser mãe estava um pouquinho mais distante. E apesar do desejo de ter um filho sempre ter sido mais presente em mim, o Ricardo ficou muito mal. Ele simplesmente não conseguia aceitar que não poderíamos ter um filho por conta de um problema fisiológico dele. Para mim também foi difícil, mas eu sempre encarei a infertilidade como um problema nosso, que seria resolvido em conjunto. Não cabia a mim de maneira alguma culpá-lo, afinal, não se escolhe ser infértil. Assim como não se escolhe cor dos olhos azuis ou castanhos, boca grande ou pequena, pernas curtas ou longas. São condições do ser humano, do corpo humano. E isso o Ricardo só conseguiu aceitar depois de muita conversa. Havia, de fato, um grande obstáculo entre nós e o nosso sonho. Mas decidimos enfrentá-lo juntos, de mãos dadas, cabeça erguida. Continuamos. Então, tentando engravidar por métodos naturais, já que o médico havia dito que, apesar de pouco provável, era possível. Durante todo esse tempo, eu me mantive esperançosa e sabia que Deus havia reservado o melhor para mim. Só que a cada vez que a minha menstruação vinha, era inevitável, eu me sentia profundamente triste. Era como se eu tivesse perdido a chance de gerar uma vida, parecia uma facada no meu coração. Eu me fechava para o meu mundo, quase como se eu estivesse de luto. Não queria contato com muita gente, especialmente se fossem casais que tinham filhos recentemente. Não que eu não me sentisse feliz por eles, mas é que eu precisava de um tempo para me recompor. Essa dor durava uns 3 dias, em média, até que eu decidia que era o momento de olhar para frente e continuar vivendo minha vida. Afinal, problemas todos nós temos. O que nos faz feliz ou infeliz é a maneira como escolhemos tratá-los. E eu sempre escolhi reagir e lutar por um amanhã melhor. Como encontrar motivação para continuar? E assim se passaram alguns anos da minha vida. Em certos dias eu era um poço de esperança, em outros um balde de tristeza. Nos momentos mais difíceis eu perguntava a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo, justo eu, que sempre amei crianças, sempre trabalhei com educação infantil. E ficava tão feliz de ver as crianças aprendendo, se desenvolvendo, não poderia ter a minha própria criança. A infertilidade me parecia uma ironia muito grande. Na minha oração diária eu dizia: Senhor, ajuda-me a aprender o que eu preciso e que tenha forças para esperar o tempo que for necessário. Porque depois de 3, 4, 5 anos de tentativa, a frustração vai crescendo e vai tomando conta, inclusive, do relacionamento. Por conta da infertilidade, eu e o Ricardo passamos por muitos altos e baixos. Em alguns momentos, estávamos completamente apaixonados um pelo outro. Em outros, nos tratávamos de maneira fria, como se fôssemos amigos. Chega um momento em que, depois de tanta tentativa, fazer amor deixa de ser um ato especial de cumplicidade, de conexão e vira algo automático. O fato de nós dois só nos aproximarmos nos períodos férteis do meu ciclo foi muito doloroso. Porém, mais uma vez, nada que não tenhamos resolvido com muito amor, muita doação e uma boa dose de conversa. Os últimos 2 anos de total 7, em que tentamos engravidar, foi o período mais difícil da minha vida. Quase todos os dias eu ligava chorando para minha mãe, para minha irmã, para minha tia Vanessa, desesperada, angustiada, com a minha fé abalada. Durante todo esse período, elas foram meu porto seguro. Bastavam algumas palavras para que eu me acalmasse, me sentisse aliviada e voltasse a ter esperança. Em uma dessas conversas, minha mãe aconselhou a buscar distrações, pequenos prazeres, coisas que estivessem ao meu alcance e que me trouxessem satisfação. Foi aí que arranjei 5 empregos simultâneos. Ganhar meu próprio dinheiro era algo que me fazia bem. Adotei o YouTube como um hobby. Comecei a praticar algo que para mudar a minha vida, o Diário da Gratidão. Em um caderno específico para isso, eu escrevia diariamente 5 coisas pelas quais eu era grata e que haviam tornado meu dia melhor. Como eu tinha tomado isso como um verdadeiro compromisso, comecei a prestar bastante atenção a todos os detalhes da minha vida. E foi então que percebi o quanto eu era feliz, apesar dos problemas. Se eu estivesse num dia ruim, em que tudo parecesse errado e nada parecesse se encaixar, eu me apegava às coisas mais simples da vida. Eu era grata por estar respirando, estar viva, livre, saudável, por ter tido a oportunidade de acordar mais um dia e simplesmente viver. Mesmo podendo contar com todo o apoio possível da minha família no processo de tentar engravidar, o Diário da Gratidão foi essencial e me deu uma injeção de ânimo para continuar correndo atrás do meu grande sonho de ser mãe. A opção da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um método de reprodução assistida feita em um laboratório, que consiste em injetar um espermatozoide dentro do óvulo coletado da mulher, para que ocorra a fecundação e se crie um embrião. Em seguida, o embrião é transferido para o útero da mulher, na expectativa de que ele se implante e a gravidez se desenvolva. Só de ler a explicação
que eu dei sobre a técnica, imagino que vocês já tenham percebido que não se trata de um procedimento barato. Como é um período preparatório que envolve a ingestão de medicamentos, todas as condições são controladas em laboratório e o processo todo é assistido por profissionais, é realmente um tratamento caro e que exige do casal certa preparação financeira. Eu e o Ricardo já tínhamos tentado algumas vezes a inseminação artificial, que é um método relativamente simples, feito no próprio laboratório, que consiste na coleta do sêmen que é preparado e transferido para o interior do útero. Lá, os espermatozoides têm de encontrar o óvulo e fertilizá-lo para formar o embrião, mas nós não obtivemos nenhum resultado com essa técnica. Tentar uma fertilização in vitro parecia o próximo passo. Depois de 7 anos de tentativa e muita busca espiritual da nossa família, minha mãe ligou dizendo que sentiu que deveria me ajudar financeiramente com o tratamento. Imediatamente senti uma alegria dentro de mim que não sentia havia muito tempo. Lembro de estar sentada no chão com meu cachorro e sorrir imaginando o bebê nos meus braços. Aquilo para mim foi um verdadeiro gesto de amor e ela correu atrás para juntar dinheiro e me ajudar a realizar o meu sonho, que na realidade acaba virando o sonho da família. Todos torciam, me apoiavam, oravam por mim, validavam a minha vontade e os meus sentimentos, sem jamais me cobrar. No processo preparatório para implantar o embrião, íamos ao médico dia sim, dia não, para fazer um acompanhamento bastante rigoroso. Foi um período cheio de expectativas, queríamos muito que meu corpo estivesse funcionando da maneira esperada. Quando implantamos o embrião, eram 2, na verdade. Tivemos de esperar 2 semanas para ver se eles se fixariam no útero ou não. Foram as 2 semanas mais longas e tensas da minha vida. Eu sentia que o meu desejo de ser mãe estava cada vez mais próximo da realidade, mas até que a confirmação não viesse, 1000 pensamentos ferviam na minha cabeça. O relógio parecia andar devagar, como se cada minuto se arrastasse, como se cada segundo durasse uma eternidade, sem falar nas expectativas. Devido aos hormônios que eu tive de tomar para fazer a fertilização, meu corpo estava mudando muito. Meus ovários e os meus seios inchavam, a minha barriga crescia, eu sentia dor nas costas e um pouco de cólica. São exatamente os mesmos sintomas da gravidez e da menstruação. Então, eu não sabia se estava prestes a menstruar ou se meu grande sonho estava prestes a se concretizar. Tínhamos muita fé na fertilização in vitro, mas também muito medo, porque era tudo ou nada. Não sabíamos se teríamos dinheiro para arcar com mais uma fertilização, caso a primeira não desse certo. Então, aquela era a grande chance da minha vida de ter o nosso tão esperado bebê. Por isso, eu tomei o maior cuidado do mundo com meu corpo naquelas 2 semanas. Fiquei em repouso na casa da minha mãe e me lembro de estar deitada no sofá, acessando a todos os fóruns possíveis e imagináveis sobre o assunto. Eu queria saber o que as outras mulheres na minha situação faziam, o que elas sentiam. E cada sintoma novo que aparecia no meu corpo, eu pensava, isso é gravidez. No segundo seguinte, eu já me desmentia, não, isso é menstruação chegando. Foi um misto muito intenso de esperança e medo, de certeza e incerteza, pensamentos bons e ruins. Vencendo a infertilidade, a descoberta da gravidez. E embora às vezes eu desacreditasse, 2 mudanças no meu corpo me soaram como um sinal. Eu tinha começado a me sentir muita queimação no estômago e uma vontade absurda de comer laranja e limão. Então resolvemos matar a curiosidade com um teste de gravidez de farmácia, aquele que mede a quantidade de hormônio beta-HCG na urina. Por mais que soubéssemos que o ideal seria esperar e fazer o exame de sangue em laboratório, que estava marcado para o dia seguinte, com um palitinho nas mãos, eu e Ricardo estávamos juntos no banheiro. Minha mãe ficou do lado de fora, pensando positivo e orando por nós. Como todos os testes de farmácia, tivemos de esperar alguns minutos entre o xixi e a revelação do resultado. Foram os minutos mais angustiantes da minha vida. Um risquinho significaria que a luta continuava. 2 significavam que dentro de 9 meses teríamos nosso tão sonhado bebê nos braços. Eu mal conseguia acreditar quando o resultado começou a se revelar. Depois de 7 anos de espera, finalmente, havíamos atingido a nossa bênção. O teste indicava positivo para a gravidez, mais do que isso. Aqueles 2 risquinhos indicavam que havíamos vencido a mais importante batalha de nossa vida e que toda a angústia que nos acompanhou naqueles 7 anos agora fazia parte do passado. Eu abri a porta do banheiro imediatamente e corri para minha mãe. Eu e o Ricardo gritamos, choramos, nos abraçamos. Juntos ficamos de joelhos em comunhão para agradecer a bênção. E hoje, recapitulando tudo o que aconteceu, sinto que a infertilidade, apesar de muito difícil, foi o maior aprendizado que eu já vivi. Além de ter me aproximado muito do Ricardo, me tornei uma pessoa melhor. Esses 7 anos foram uma verdadeira faculdade de paciência, de gratidão, de observação da vida, de como manter a fé, de como lidar com problemas. Acima de tudo, aprendi que não devemos desistir, independente de qual seja o nosso sonho. Ter coragem para lutar é a melhor forma de encarar qualquer obstáculo na vida.
O que não dizer para um casal que sofre com infertilidade? Durante todos esses anos de infertilidade, ouvimos muitos comentários que nos machucaram. Eu sempre soube que a intenção de quem falava era o melhor possível, mas na cabeça de quem está imerso no problema, quase tudo que ronda o assunto acaba sendo sensível. Por isso, separei alguns comentários que podemos evitar fazer a casais inférteis. Relaxa. Quanto você menos esperar, a gravidez vem. Se o problema de infertilidade foi detectado clinicamente, é porque é uma questão fisiológica e não psicológica que dificulta a concepção. Você ainda é muito nova, não se preocupe com isso agora. Eu sempre quis ser mãe nova. Ouvir isso era ter o meu sofrimento desmerecido. Aproveite enquanto você ainda não tem filhos. Isso é liberdade. Sem dúvidas, filhos mudam completamente nossa rotina. Acontece que, a essa altura do nosso relacionamento, eu e o Ricardo queríamos aproveitar a vida sim, só que como pais de uma criança. Reclamações sobre problemas com a gravidez ou com a criança. De fato, ser mãe não é uma tarefa simples, mas eu estava disposta a encarar todas as dificuldades das quais as pessoas reclamavam e sentia como se elas tivessem o ouro na mão, mas não souberam dar-lhe o devido valor. Quebrar a confidencialidade. Se uma mulher contou para você que enfrenta problemas para engravidar, guarde segredo. Às vezes ela não está disposta a ter de explicar o problema repetidas vezes para outras pessoas. Por que vocês não adotam? A adoção é um dos maiores atos de amor que existe neste mundo, mas adotar é um assunto sério. Os pais têm de estar preparados psicologicamente para receber uma criança adotada, e essa é uma decisão que só cabe a eles. Vocês já tentaram tal posição? Acho que vocês não estão fazendo certo. Esse tipo de comentário só coloca mais pressão sobre o casal, como se eles fossem culpados pela concepção ainda não ter acontecido. Por que vocês não recorrem a métodos artificiais como fertilização in vitro? Tratam-se de procedimentos, na maioria das vezes, complicados e caros. Se o casal não tiver condição financeira para arcar com o tratamento, um comentário desse pode ser bastante doloroso. Mas então, o que falar? O melhor que podemos fazer é ter empatia e compaixão, demonstrar disposição e ouvir e solidariedade com o problema. Um simples, sinto muito por você estar enfrentando isso, ou coloco você nas minhas orações diárias, tem o poder de acalmar e amparar. Outra postura que me ajudava bastante era a de quem apoiava as nossas decisões como um casal sem questionar ou condenar. Um dia eu ligava para minha família dizendo que estávamos pensando em adotar. No outro, eu falava que estávamos cogitando a fertilização in vitro. Eles sempre me entenderam e incentivaram, sem colocar qualquer tipo de pressão para que decidíssemos por uma ou pela outra opção. Obrigada por acompanhar esta parte da leitura do livro Agora que Sou Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina.